quero dar uma palavra voltada exatamente para a família. Sexta-feira eu gravei aqui uma matéria falando de alguma coisa bem interessante. Eu queria só tocar nesse ponto antes da mensagem. Deixa eu só ver isso daqui rapidamente. Eu vou ler a primeira parte disso e depois eu já venho com a palavra. Sexta, eu gravei uma mensagem aqui intitulada Os Dois Vírus, falando mesmo do coronavírus e do vírus do medo. E eu queria só recordar a primeira parte disso. É verdade que o que tem acontecido é um negócio muito difícil, é algo horrível que vem acontecendo. Mas, com tudo isso que já está acontecendo no mundo há 3 meses ou 4 meses, e finalmente tem chegado aqui no Brasil de uma forma que os brasileiros não esperavam. Mas eu estou muito confiante de que nós vamos sair dessa mais fortalecidos do que entramos. Mas eu queria relembrar algumas coisas, que a gente pode verificar algumas estatísticas atualizadas, e que eu posso relembrar isso a você, que nesses 4 meses do coronavírus aí, causando pânico, medo no mundo todo, e algumas pessoas infectadas mesmo pelo coronavírus, e outros infectados pelo vírus do medo. E um pastor fez uma palavra muito interessante, que alguns estão infectados, mas outros estão afetados pela situação. E eu quero encorajar você a confiar em Deus, para que você não seja nem infectado e nem afetado pelo medo que está aí. O coronavírus já... 260 mil pessoas já contraíram essa enfermidade, ou essa epidemia, ou pandemia. Um pouco mais de 260 mil, talvez hoje possa estar chegando perto de 270 mil casos confirmados. Mas lembra de uma coisa: a população mundial hoje é de 7 bilhões e 600 milhões de pessoas. Desse total de casos confirmados, já umas 85 mil foram para casa recuperadas e estão completamente recuperadas. Mais de 11 mil, talvez 12 mil pessoas morreram até agora. Esses são dados da Organização Mundial de Saúde. Isso é muito triste. Mas eu quero lembrar uma coisa, que nesses mesmos 4 meses, a população mundial cresceu 43,2 milhões de habitantes. Claro, através do nascimento de crianças. E o total de morte pelo coronavírus, o total de morte geral, nesses 4 meses, incluindo todos os tipos de morte, por enfermidade, por assassinato, por guerra e tudo. O total de morte nesses 4 meses de coronavírus são de 6 milhões e 14 mil pessoas. 6 milhões e 14 mil pessoas. Ou seja, a cada dia morre no mundo cerca de 153.900 pessoas. Todos os dias, cerca de 153.900 pessoas morrem. E eu quero encorajar você a olhar para isso e saber de uma coisa: o que esses números nos dizem? Que nós somos finitos, que nós somos temporários. E eu acho que o coronavírus veio para mostrar alguma coisa interessante para nós. E eu quero relembrar isso: a nossa fragilidade, a nossa finitude. Um vírus invisível aos olhos físicos está colocando pânico na humanidade toda. E essa é a razão porque nós estamos em quarentena. E temos que ficar, e temos que ser prudentes. Mas hoje eu quero lembrar você que a sua família pode ficar debaixo da bênção de Deus. E o meu tema hoje é família debaixo da bênção. E os números que eu passei só foi para relembrar você que não é apenas o coronavírus que está matando. 153 mil morrem todos os dias na face da terra. Então, significa que, se Jesus não volta logo, eu e você também vai chegar a nossa vez. E a questão é: você está preparado? Mas eu quero falar de bênção, quero falar de fé, quero falar com você de esperança, mais do que nunca, de confiança, porque nós estamos confiantes no nosso Deus. Mas eu quero relembrar um texto de 2 Reis, capítulo 20, verso 1. O texto diz: naqueles dias o rei Ezequias, que era um rei muito famoso, muito conhecido em Israel, o rei Ezequias adoeceu de uma enfermidade grave. A Bíblia diz que era uma enfermidade mortal. Então o profeta Isaías, homem de Deus, e foi lá em nome do Senhor, e ele disse
assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e você não vai viver. Eu não quero pegar essa parte que você vai morrer, por favor, vamos pegar essa parte. Assim diz o Senhor, coloca a sua casa em ordem. Quero pensar nisso com você hoje. Como é que vai a sua casa? Casa aí fala de família, pai, mãe, filhos. E Atos capítulo 16, verso 31 vai dizer assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Nesses dias difíceis que nós estamos atravessando no Brasil e no mundo, em que a maioria das pessoas está preocupada e com muito medo, tensas, nós temos da parte de Deus uma mensagem de amor, de fé, de esperança e de bênção para a sua vida hoje. Mas quero começar dizendo logo a você que a bênção de Deus para a sua vida, para a sua linda família, está na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, não há bênção para a família longe de Jesus. Jesus Cristo é um caminho para o Pai, é a única verdade que nos liberta, e Ele é o único que nos dá vida e vida plena. Jesus Cristo é a única esperança para a nossa família. Eu quero dizer uma coisa, volto a repetir o que eu disse no começo desse culto, que o Senhor nosso Deus está nos permitindo esse tempo em família, quarentena em família, para que o coração dos pais se converta ao coração dos filhos, e o coração dos filhos se converta aos pais. Você pode viver uma crise e dizer é crise mesmo, ou você pode fazer dessa crise a oportunidade de fortalecer os laços da sua família, a oportunidade de falar de fé para os seus filhos, a oportunidade de falar de esperança para os seus filhos, a oportunidade de falar de Deus para eles, a oportunidade de que a sua família possa voltar a cultuar juntos. Que tal voltar ao culto doméstico com os seus filhos? Que tal voltar com a sua família para Deus, para que a sua família possa viver um avivamento? Que tal convidar Deus para dentro da sua casa? Que tal trazer o céu para dentro da sua casa? Esse é um tempo que você precisa aproveitar e dizer: esse é um tempo em que a minha família vai sair mais forte dessa situação. Eu aprendi uma coisa muito interessante e eu quero repartir com vocês. Sabe por que o céu é céu? Deixa eu te responder. O céu não é céu porque as ruas são de ouro e as portas são de pedra. Não, não é por isso. O céu só é céu porque Jesus Cristo reina lá absolutamente, e todos que ali vivem fazem a vontade de Deus. Vou repetir: o céu só é céu porque Jesus Cristo reina absolutamente, e os que estão no céu fazem a vontade de Deus sem questionar. Se você quer experimentar um pouco do céu na terra, convide Jesus para ser o Senhor absoluto do seu casamento, absoluto da sua família, absoluto da sua casa. Não deixe Jesus do lado de fora. Nesses dias, mais do que nunca, você precisa trazer Jesus para dentro da sua casa. Como é que você traz, pastor? Simples. Apocalipse capítulo 3, verso 20, o próprio Jesus diz o seguinte: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Convida o Senhor Jesus para entrar na sua casa, para estar presente, para reinar absolutamente. Então a sua família vai estar debaixo da bênção, porque onde Jesus está é lugar de bênção, é lugar de vida, é lugar de esperança. Onde Jesus está, a vida, a esperança, a perdão, a reconciliação, a alegria. Não deixe a sua família ficar depressiva nesses dias. Jesus é a solução, Jesus é a resposta. E aí você pode confirmar comigo aí, dando um amém aí no seu sofá. Diga amém. Quando Jesus reinar absolutamente no seu lar, a sua casa será um pequeno pedaço do céu na terra. Então, quero relembrar algumas coisas com você. Primeiro, sua família estará debaixo da bênção se vocês obedecerem a Deus e a sua palavra. Esse livro aqui é o livro de Deus para a família. E aqui a vontade de Deus é expressa, a vontade de Deus é colocada aqui. Abra sua Bíblia, não para ficar aberta lá no Salmo 91 como amuleto. Não, isso não quer dizer nada. Abra sua Bíblia, estude a Bíblia com a sua família, obedeça a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia fala que quando Deus chamou uma família linda, a família de Abraão,
ele obedeceu, mesmo sem saber para onde ia. E ele foi com a sua esposa, ele foi com a sua família. E a Bíblia diz que ele obedeceu a Deus em tudo, andou com Deus. Esse é um tempo dos pais andarem com Deus e estabelecer um legado de fé para a sua casa, para os seus filhos. Senhores pais, pai, mamãe, vocês estão andando com Deus? Ou você está entediado de tanta TV nesses dias, entediado de Netflix, de tantas outras coisas? Eu quero dizer, desliga um pouco isso, vai para a Bíblia, volte a ler a Bíblia, lê a Bíblia para os seus filhos, lê a Bíblia para os seus netinhos, lê a Bíblia com eles, ensine-os a amar a palavra de Deus e a obedecer a palavra de Deus. Então a bênção do céu estará na sua casa, não tenha dúvida disso. Esse é um tempo para que você se torne amigo de Deus, papai, mamãe, e aí ele vai levar os seus filhos a andar com Deus. Foi o que Abraão fez, e a partir de Abraão Deus formou a linda nação de Israel, e através dela o Senhor enviou o nosso Salvador Jesus Cristo. Então eu quero encorajar você, papai e mamãe, a fazer o mesmo, e a reunir a sua família em torno da mesa, e todos os dias ler um capítulo com eles, ou 2, ou 3, separe uma meia hora, faça culto doméstico todos os dias com a sua família, mantenha a sua fé viva, mantenha a sua fé acesa, produza fé no coração dos seus familiares. Eu quero encorajar você a andar com Deus. Então sua família não apenas será abençoada, mas será uma bênção para outras famílias. Eu encorajo você a fazer da sua família uma bênção. Diga amém. Então por isso que esse termo é muito interessante. Nós podemos até estar sendo afetados pela situação, mas não podemos ser infectados pelo vírus do medo. Encorajo você, não deixe isso dominar o seu coração. Escolha a fé e não o medo. A outra coisa que eu quero lembrar: pai, você precisa ser profeta nesses dias. Pai, você precisa ser profeta. Mamãe, você precisa ser uma profetisa de Jesus. Para quem? Para o mundo? Não, para os seus filhos. Começa com o seu filho. A Bíblia nos narra a história de um pai chamado Jacó. Fica impressionado. Ele teve uma vida torta no começo da história dele, nos primeiros anos, e ainda como pai, a vida era meio torta, ou torta e meia. Mas ele teve um encontro com Jesus, um encontro com o Senhor. Sim, foi Jesus, era uma teofania, o anjo do Senhor lá no Val do Jabuque, e ele foi abençoado. Eu gosto de pensar nesse texto. Olha, Gênesis 49, eu não vou ler, mas você pode ler em casa. Gênesis 49, de 1 a 33, o texto vai dizer para a gente que Jacó, ele tinha 13 filhos, o cara trabalhou muito, tinha 13 filhos, então presta atenção, ele chama os 12 filhos, homens, aqui nesse texto, e ele abençoou a cada um. Ele profetizou sobre cada filho, ele declarou uma bênção sobre cada filho, e como ele falou, aconteceu, e ainda está acontecendo. Veja bem, Jacó viveu há 1750 anos antes de Cristo. Estamos falando de um cara que viveu há 3750 anos, e esse cara deu uma palavra de bênção. Esse pai, deixa eu tirar a palavra cara, esse pai deu uma palavra de bênção sobre os filhos, e como esse pai falou, assim aconteceu. Olha o que ele diz, por exemplo, se você estiver aí com a sua Bíblia, você pode acompanhar. Ele chega para o Judá e ele fala assim: Judá é leão, Judá é leão. E aí ele fala assim: Judá, o cetro de autoridade vai estar na sua mão, até que venha Siló, e a ele os povos obedecerão, as nações seguirão. Presta atenção nisso. O Jacó está olhando para um dos filhos dele, que era o quarto filho, o Judá. Ele está dizendo: olha, Judá, a sua tribo vai governar, a capital vai ficar na sua tribo. E quando o povo entrou na terra, nos dias de Davi conquistou Jerusalém, e Jerusalém fica ali entre a tribo de Judá e Benjamim, e já há 3.000 anos Jerusalém é a capital de Israel, e ali está a profecia de Jacó, dizendo: olha, vai ficar aqui, olha, o governo vai estar aí. E aí ele diz: a sua tribo vai governar até que venha Siló, que é o primeiro título de Jesus. E veio Jesus e nasceu em Belém da Judeia. Olha que pai profeta, olha o que ele está dizendo: Judá, o Salvador da humanidade, vai vir
na tua linhagem, vai vir através de um descendente e seu, e Jesus veio dessa descendência. Agora esse pai olha para um outro filho dele, lá na frente você pode continuar a leitura, e ele fala de Dan, ele fala: Dan, vai ter um governante da sua tribo, mas em seguida ele diz: Dan, olha, você é serpente. Como é que um pai olha para um filho e diz, para um ele diz, você é leão, e olha para o outro e diz, você é serpente? Que coisa louca de se entender. Deixa eu te explicar isso rapidamente. Mas ele está sendo profeta, ele está profetizando no futuro e abençoando a prosperidade dos filhos, abençoando o que eles seriam como nação. Pai, se levante como profeta, fala coisa boa sobre o teu filho, para de brigar, para de reclamar, para de criticar, abençoe a identidade do seu filho, abençoe o destino dos seus filhos, abençoe a descendência do seu filho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aí o Jacó falou que Judá era leão, e Jesus vem e acontece, e faz o ministério, e morre na cruz, e ressuscita e nada. Mas em Apocalipse capítulo 5, o João está tendo uma visão da glória de Deus, e Deus o Pai segurando um livro na sua mão direita, e um anjo forte bradando para que o céu, a terra e o inferno ouvissem. E o anjo está dizendo: quem é digno de tomar o livro e abrir os seus 7 selos? E o apóstolo João começa a chorar muito. Ele está chorando, ele está dizendo: e eu chorava muito porque ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E sabe, então um dos anciãos olhou do céu, o céu tem 24 anciãos, um dos anciãos chegou para o João e disse: pare de chorar, olha lá, o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e rompeu os seus 7 selos. E ele olha, ele disse: viu o cordeiro que foi morto e reviveu. Então explode um louvor no céu, dizendo: digno é o cordeiro que foi morto e reviveu, de receber o poder e a força e a honra e a glória e a sabedoria, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então todo ser angelical, todos que estão no céu, todos os anjos, todos os salvos, e tudo que há na terra e sobre o mar, estavam dizendo ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro: seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O que eu quis dizer para você? Esse pai estava debaixo de uma unção profética tão grande, tão poderosa, que ele está lá 1750 anos antes de Cristo, e ele está tendo uma visão do que ia acontecer no céu, quando Jesus seria chamado de leão da tribo de Judá. Papai, mamãe, abra sua boca, profetize saúde sobre seu filho, profetize que ele vai prosperar, profetize graça, profetize sabedoria, profetize que ele vai sair dessa crise fortalecido no Senhor, que ele não será infectado e nem afetado por essa situação. Abra sua boca para profetizar. Mas eu quero relembrar mais uma família, e depois nós vamos voltar com o nosso louvor. Deixa eu relembrar, aliás, vou relembrar 2 famílias e a gente retoma com o nosso louvor. Só relembrar o caso de mais 2 famílias. Primeiro, quero relembrar com você o caso da família de uma mulher chamada Raabe. A Raabe é conhecida na Bíblia e ela é mencionada como uma prostituta, era a antiga vida dela. Mas a Bíblia diz, lá em Josué capítulo 2, de 1 em diante, que quando Josué mandou 2 espias espionar a cidade de Jericó, a Raabe os recebeu em sua casa. E quando os soldados vieram, ela os escondeu dos soldados. E depois ela chama os espias antes deles irem embora, e ela diz para ele, olha, ela diz para eles: quando vocês entrarem, eu quero fazer um pedido: poupem a minha família, preservem a minha família, por favor, protejam a minha família. E eles, aqueles 2 espias, falaram para aquela mulher: chama seu pai, sua mãe, todos os seus parentes, aos seus amigos. Olha a importância da família reunida em casa. E eles disseram: coloca toda a sua família dentro de casa, fecha a porta. Olha, é bem parecido com o que nós estamos vivendo. Agora a família tem que ficar dentro de casa, não é verdade? Então, eu quero dizer uma coisa: Deus quer se manifestar aí na sua casa, trazendo salvação para os que não são salvos, trazendo libertação para os que estão opressos, trazendo cura para os que estão enfermos, e trazendo a bênção para toda a tua família. Então, aqueles jovens disseram:
você vai colocar essa corda vermelha com a qual você está nos fazendo descer na sua porta. E esse é o sinal de que a sua casa estará protegida. Preste bem atenção. Uma corda vermelha que aponta para o fio de escarlate, que é essa linha que vem desde o Éden até Jesus Cristo, a história da nossa salvação em Cristo Jesus. No dia que Josué e Israel invadiram a cidade de Jericó, a Raabe tinha colocado toda a sua família, seus pais, seus irmãos, seus parentes dentro da sua casa, e aquela corda vermelha estava pendurada lá naquela janela. Deixa eu dizer uma coisa para você, presta bem atenção: a cobertura e a proteção para a sua família está no sangue de Jesus Cristo. Desculpe, eu vou repetir, tá bom? Porque eu tossi aqui. Ao vivo é assim, acontece. A proteção para a sua família está no sangue do Senhor Jesus Cristo. Quando Moisés instituiu a Páscoa lá no Egito, cada família, no 14º dia do primeiro mês, tinha que matar um cordeiro branco de 1 ano, pegar o sangue e colocar no portal em 4 lugares, em cima, nas laterais e no batente. Sabe de uma coisa? Quando o anjo da morte passou a meia-noite, todas as casas marcadas com sangue estavam protegidas. Ali o anjo da morte não entrou por causa do sangue. Se a sua família estiver debaixo da cobertura do sangue de Jesus, o espírito de morte não vai entrar aí. Recebe essa palavra na tua casa. O espírito de morte não entrará na sua casa se ela estiver debaixo do sangue de Jesus. Presta bem atenção, é uma palavra muito interessante para você. E sabe de uma coisa? Vou repetir, porque a proteção para a sua família, você pode usar todas as estratégias, temos que usar, mas a proteção espiritual está no sangue de Jesus. A Raabe não apenas entrou para a história, ela teve a sua história mudada, a sua família poupada, e sabe o que a Bíblia diz? Ela entrou para o povo de Israel, ela casou-se com um daqueles rapazes, ela entrou para a genealogia do rei Davi, ela foi a tataravó do rei Davi, e ela entrou para a linhagem de Jesus Cristo. Se você ler Mateus capítulo 1, você vai ver lá o nome dela na lista genealógica de Jesus Cristo, e lá em Hebreus 11, você vai encontrar o nome da Raabe como uma mulher que entrou para a coluna dos heróis da fé. Tudo começou quando ela resolveu acolher aqueles espias, quando ela resolveu confiar em Deus. E tudo aconteceu quando ela trouxe a sua família para dentro da sua casa, quando ela colocou aquela corda vermelha na porta que apontava para o sangue de Jesus. Ensine os seus filhos a confiar em Jesus. Em Jesus você pode confiar. Em Jesus você deve confiar. Eu quero encorajar você nesses dias a confiar nas promessas de Deus. Leia a palavra com seus filhos, leia as promessas de Deus com seus filhos. Você pode ler os salmos. Se você pegar, por exemplo, o salmo de número 91, mas não vai fazer isso como amuleto, leia como quem crê nas promessas do Senhor. E o salmo começa assim, o salmo 91, de 1 em diante: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor: é meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Preste atenção, pois Ele vai te livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele vai te cobrir com as suas penas, e debaixo das suas asas você vai estar seguro, porque o Senhor é teu escudo. Você não vai se assustar com o terror noturno, nem com a seta que voa de dia, nem com a peste que se propaga nas trevas, nem com a mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Começa a ser profeta, começa a declarar isso sobre a sua vida. Mesmo que caia 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você vai profetizar, dizer para os seus filhos: isso não vai acontecer. Ou para os seus pais, se você é filho cristão, fale isso com seus pais. E o texto diz: somente com os teus olhos você vai olhar e você vai ver o castigo dos ímpios, porque se você fizer do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua morada, olha o que a Bíblia diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma vai chegar à tua casa. Por quê? Porque Deus dá ordem aos seus anjos para guardar você, para proteger a sua vida. E os anjos do Senhor vão acampar em volta da sua casa e vão proteger você.
E esse salmo conclui dizendo: porque a mim ele se apegou com amor, eu o livrarei, eu vou colocá-lo a salvo, porque ele conhece o meu nome. E o texto diz: ele me invocará e eu lhe responderei. Olha a promessa de Deus: ele me invocará, eu vou responder, e na sua angústia eu vou estar com ele. E Deus diz assim: eu vou livrá-lo e eu vou glorificá-lo. E o texto tem bem claro que é uma promessa que você precisa tomar posse. O texto diz: eu vou dar a ele uma vida longa, e no final vou lhe mostrar a minha salvação. Eu quero encorajar você a depositar a sua confiança, a confiança da sua família nas mãos do Senhor. O Salmo 121 começa dizendo: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E esse texto vai dizendo que Deus não pestaneja, Deus não pisca, nem mesmo pisca os olhos. Deus está atento. Os olhos do Senhor estão atentos sobre a sua vida, se você for um pai, uma mãe, um filho que anda com Deus. E aí o texto do Salmo 121 vai dizer assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem guarda a tua vida, o Senhor é quem guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. O Senhor é quem vai guardar a tua vida nesses dias. Diga amém aí. Por último, eu quero relembrar com você a família de um italiano chamado Cornélio. A Bíblia diz em Atos capítulo 10 que havia um centurião, ou seja, é uma espécie de major, capitão, um capitão, o major do exército romano da época. E esse Cornélio, ele morava lá em Cesareia Marítima, né? Lá em Israel, ali não tão perto de Tel Aviv, talvez uns 80 quilômetros de Tel Aviv, você vai ter esse lugar chamado Cesareia Marítima. E ele comandava aquele pelotão dali, era uma cidade portuária, ele era o comandante daquele pelotão que cuidava da ordem daquela cidade. Mas o Cornélio, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que se voltava para Deus, era um homem que orava. A Bíblia diz que constantemente ele orava, era um pai que orava. E Atos 10, de 1 a 4, fala que num desses dias de oração, o anjo do Senhor apareceu a ele e falou com ele: Cornélio, suas orações, né, e as suas ofertas subiram para a memória diante de mim. Aí você aprende que orações e ofertas generosas sobem para a memória diante de Deus. E aí o anjo diz assim: agora você vai e manda chamar o apóstolo Pedro, Simão Pedro. E o anjo dá o endereço onde o Pedro estava, dizendo: ele está lá em Jope, na cidade de Jope, que Jope está lá até hoje, faz parte da grande Tel Aviv. Ele está lá em Jope, ele está na casa de um outro homem chamado Simão, que tem a profissão de curtidor de peles, né, de animais. E Cornélio mandou 2 soldados ir lá chamar e buscar o apóstolo Pedro, não como intimação, mas pedindo ao Pedro que viesse. E você pode ler isso em todo o capítulo 10 do livro de Atos. E aí a Bíblia diz que o apóstolo Pedro vai com aqueles homens já no dia seguinte, porque era um dia de viagem até lá. O apóstolo Pedro vai com aqueles homens. O apóstolo Pedro levou 6 irmãos. E a partir do verso 23, 24, vai dizer para a gente que quando Pedro chegou lá, ele entra, e o texto vai dizer bem no final do versículo 24: Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Ou seja, Cornélio chamou a sua família para dentro da sua casa, para receber o homem de Deus, o apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro entrou naquela casa, e o texto vai dizer que o apóstolo Pedro logo em seguida começou a pregar. Logo ele começou a fazer um culto ali na casa de Cornélio. E enquanto Pedro estava pregando, Deus enviou o Espírito Santo naquela casa. Atos capítulo 10, de 44 em diante, vai dizer: Pedro, como estava falando, quando caiu o Espírito Santo sobre eles e sobre todos os que ouviam a palavra. E aí a Bíblia vai dizer que os fiéis que tinham ouvido com Pedro, aqueles irmãos judeus, eles ficaram alegres, felizes, porque agora os gentios haviam recebido o mesmo dom do Espírito Santo que eles tinham recebido no dia do Pentecostes. Pedro manda batizar aqueles irmãos e eles foram todos batizados. Veja bem o que está acontecendo aqui. Está acontecendo aqui: Cornélio abriu seu coração para Deus, passou a ser um homem que orava e jejuava pela sua casa, pela sua família e pela sua vida. E Deus enviou um anjo
E esse anjo apareceu para Cornélio. E os anjos não pregam o evangelho. Os anjos vão indicar alguém para pregar o evangelho. E o anjo diz: vai chamar o apóstolo Pedro, manda trazê-lo. Ele vai dizer o que você precisa ouvir. O apóstolo Pedro chega lá e começa a pregar a palavra em nome de Jesus. E enquanto Pedro pregava, houve ali o derramado do Espírito Santo, como tinha havido no dia de Pentecostes. Todos os ouvintes foram batizados com o Espírito Santo, receberam o dom do Espírito Santo, começaram a falar em línguas e a profetizar, começaram a fluir no nível e na dimensão do Espírito Santo. Papai, mamãe, filho querido, irmãos que estão aí, que estão me ouvindo, atrai a presença do Espírito Santo para a sua casa. Sabe, se o Espírito Santo não ocupar lugar na sua casa, os demônios poderão ocupar lugar. Então eu quero encorajar você: expulse os demônios daí. Expulse todos os espíritos malignos. Você tem autoridade. Consagre a sua casa a Jesus. Consagre a sua família a Jesus. Seja um homem de oração. Seja uma mãe de oração. Seja um filho de oração. Atrai o céu para dentro da tua casa. O céu desceu na casa de Cornélio, porque onde o Espírito Santo está é céu. E quando o céu desceu, todos foram batizados com o Espírito Santo. Esse é um tempo da sua casa viver isso. É o tempo da sua casa viver o que a família de Abraão viveu: relacionamento íntimo e amizade com Deus. O que Jacó viveu, um tempo de profecia e de bênção sobre a vida dos filhos. O tempo da sua família viveu o que a família de Raabe viveu. Eles foram protegidos e foram livres da morte. Esse é um tempo da sua família ser protegida. Esse é um tempo dos seus familiares serem livres da morte. E se acontecer, mesmo que eles sejam afetados, que eles não sejam infectados por essa situação que está aí fora, que nos cerca. E eu quero encorajar você a fazer da sua casa um lugar onde Jesus habita, um lugar onde Jesus tem prazer de estar. Eu quero encorajar você a ler a Bíblia, eu quero encorajar você a orar, eu quero encorajar você a buscar a face do Senhor nesse dia com toda a sua casa. Josué tomou uma decisão que cada pai, cada mãe, cada filho que me assiste nessa manhã precisa tomar. Ele declarou: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Faça da sua casa lugar onde o Espírito Santo habita, lugar onde Jesus se manifesta, lugar onde os anjos de Deus sobem e descem. Faça da sua casa uma Betel, lugar onde a glória do Senhor se manifesta. Nós estamos aqui para abençoar você. E esses são os dias, dias de você viver o Evangelho aí na sua casa. Porque se o Evangelho não transformar a sua família, o Evangelho do templo não te salvará. Não te salvará. Você precisa de um relacionamento real, pessoal e prático com Jesus, aí com toda a sua linda família. Se é essa a tua decisão, eu quero te encorajar a fazer uma coisa agora. Levante-se do sofá. Junte-se à nossa equipe aqui. Estamos fazendo um acústico. Junte-se à nossa equipe. Vamos adorar o Senhor em família. Vamos adorar. Levante-se do sofá. Você não precisa dar a mão para ninguém, mas convido vocês a levantar do seu sofá, da sua cadeira agora, e a se posicionar em pé em adoração, em exaltação, em invocação da manifestação do céu na sua casa, da manifestação do Senhor Jesus, da manifestação dos seus anjos e do derramar do Espírito Santo aí na sua família.